convidado especial no nosso Café com Calma, né? Hoje a minha missão é dura, porque para fazer esse cara fazer um movimento, conversar mais devagar, vai ser um pouco difícil, porque ele é 2 vezes ou mais, viu? Acelerado mesmo. Então, hoje eu vou deixar que ele se apresente, né? Mas para começar, Rômulo, ele é triatleta, né? Ele que foi campeão aqui no Ironman, primeiro Ironman daqui de Aracaju, né, ano passado. Mas a história dele não começa aí, né? Rômulo já nada desde os 7 anos, né, Rômulo? Em 2011, ele começou com triatlo, né? Então já tem uma história no triatlo. Já participou do Pan-Americano, no Sul-Americano também, Sub-23 e Júnior. Como é que foi a sua história? Como é que surgiu, né, o triatlo na sua vida? Né? Eu sei que você já vinha da natação, você já me contou, então natação provavelmente não deve ser seu carro, né? Você já vem de berço, já é um peixinho de berço. Então, como foi que o triatlo surgiu para você? Então, como você falou, eu comecei na natação, né? Foi meio que uma imposição de minha família, a gente aprender a nadar antes de escolher qualquer outro esporte. Então, meus pais tanto incentivaram eu quanto minhas irmãs a começar primeiro na natação. E eu comecei lá no Salesiano, que era onde eu estudava. Então, eu fiz natação, a gente conseguia fazer até um alto rendimento nessa parte escolar. Participei de Jogos da Tribo Sergipe, Jogos da Primavera. E quando chegou no ensino médio, que na época aqui ainda tinha o PSS, não sei se vocês se recordam, que você fazia vestibular no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Sou dessa época. Então, aí na minha época foi quando acabou isso. Então, tipo assim, a gente na época estava se preparando para o primeiro ano do vestibular e quando acabou, que a gente só ia fazer no terceiro ano, eu ia ficar aqueles 2 anos ali, tipo, sem aquele foco todo. Aí já estava um pouquinho já da natação, aí, o que é que dá para fazer? Deixa eu ver o que dá pra desafiar mais, que tá devagar demais isso aqui. Né? Aí eu lembro que passava na televisão as competições de triatlo, no Esporte Espetacular passava um mundialito, que era menor que um mini sprint, que eram 3 baterias, eu não lembro se era tipo 200 metros nadando, 10 pedalando e menos de 2 correndo. Eu fazia 3 baterias, era vários países, e eu vivi aquilo. E aí eu lembro que eu entrei na internet e procurei quem aqui era professor credenciado, que no site da CBTRIN na época tinha. Aí tinham 2, um era Aureliano, que era o presidente da federação à época, e o outro era Dimes Lopes. Aí minha treinadora de natação na época conhecia Aureliano, aí eu comecei a treinar com ele. Aí depois de um tempo eu fui treinar com o Dimes. E como é que foi esse início? Porque a gente sabe que o triatlo hoje já é um esporte elitizado. Às vezes as pessoas têm medo de começar porque elas já querem começar com a melhor bicicleta, melhor material, e aí às vezes deixam de experimentar por isso. E a gente sabe que há um tempo atrás isso ainda era muito mais difícil, né? Então você ainda é jovem, adolescente, e apesar dos seus pais com certeza financeiramente, para apoiar esse esporte. Como é que foi esse início para você? Você teve alguma dificuldade? Tinha um apoio da escola para você estudar e conseguir fazer do esporte sua rotina também, além dos estudos, né? Sim, da escola eu sempre tive apoio, porque como eu tinha muito resultado na natação, eu consegui bolsa lá. E eu também é uma coisa que é uma metodologia e uma filosofia do Salesiano, que é até do seu fundador do Bosco, era você ser um bom aluno e um bom atleta. Então isso é um alicerce assim da metodologia. E eu me apeguei muito a isso. Então, tipo assim, mesmo na época que eu estava mal na natação, porque já estava começando a enjoar, meus resultados nos estudos eu conseguia manter a bolsa. Eu conseguia, na época, medalha em Olimpíada de Informática, em Olimpíada de Astronomia. Então, tipo assim, consegui equilibrar isso. E aí, quando entrou no triatlo, já estava bem encaminhado e ainda consegui agregar mais, porque na época já estava voltado para o vestibular e já estava tendo resultado também. Comecei a ter resultado no triatlo, né? E quanto a época, né, de que eu comecei o triatlo, como eu vinha da natação, a natação para mim já era mais tranquilo e eu comecei a correr primeiro, né, porque na época eu não tinha bicicleta. Aí eu fazia a natação e a corrida, natação e a corrida. Eu lembro que a minha primeira prova de triatlo que eu fiz foi em Maceió, e aí eu fiz com a bicicleta emprestada de Roberto, se eu não me engano. Então, tipo assim, eu peguei a bicicleta 2 dias antes para treinar. Mas já sabia pedalar. Já sabia.
Aí eu fiz o sprint a primeira vez. Aí eu lembro que eu saí da água em segundo, no geral da prova, e entreguei a bike em penúltimo. Bem difícil a bicicleta, É, né? não, mas eu também não treinava, né, também. Aí, aí na corrida ainda recuperei um pouquinho. Gostei, foi desafiador, né? Foi. E aí depois de um tempo treinando, ainda pegando um bike emprestado assim para competir, aí eu tive a sorte de meus pais viajarem para fora e na época do dólar barato, eles conseguiram trazer uma bicicleta. Era até uma Trek, toda de alumínio, mas para mim que eu nunca tinha ganhado bicicleta de meus pais, foi a primeira bicicleta que eu ganhei. Então a partir dali a gente começou a fazer os três de verdade, né? Construir a história do triatlo, né? Isso. É uma característica assim que eu vejo muito dos atletas aqui sergipanos, né? Antigamente as escolas investiam muito nessa metodologia ali de incentivo ao esporte. Eu acho que hoje tem acabado e é uma coisa assim que eu sempre bato na tecla que precisa voltar, né? Esse incentivo, principalmente nas escolas, porque a gente sabe que não é fácil, né? Estudar e praticar algum esporte e isso demanda muito tempo, né? E eu queria saber isso sobre o tempo, né? Como é para você hoje, né? A gente sabe que eu conheço sua história, ela acompanha nas redes sociais, né? E eu sei que você parou um tempo o esporte para poder estudar, para se dedicar aos estudos. Como é que foi esse boom para você, né? Porque a gente sabe que quando a gente pratica esporte, fica aquela, né? Eu preciso voltar a treinar, eu preciso fazer alguma coisa, porque a gente sente falta. Eu geralmente costumo dizer que é como tomar banho, né? Já vira uma rotina. E como é que foi para você esse processo, né? Essa parada para poder se dedicar aos estudos? Não, é como eu falei, voltando, né, também um pouco. Aí depois eu pude ter essa oportunidade e sou muito felizado por isso. Depois desse começo que eu tive, eu consegui fazer o esporte no alto rendimento, né? Sim. Então, tipo assim, esses caras que eu assisti na televisão, eu competi com eles depois. Então, tipo assim, pra mim foi muito gratificante ter essa experiência. Eu cheguei a competir, além do sul-americano e pan-americano, eu também competi em mundial de A4 e no alto rendimento. Então, tipo assim, eu larguei com um dos Brawleys numa prova. Claro que eu fiquei longe, mas assim, a experiência de ter largado com um cara desse e larguei em Londres, que foi no percurso da Olimpíada, foi o mesmo percurso. Aí, tipo assim, é uma coisa que a gente leva pra vida, né? E aí, depois de muito tempo, ainda morando aqui, aí fui morar em Brasília já pra treinar. Sim. Passei um ano lá treinando, focado no alto rendimento, que pra mim a estrutura lá era boa, eu já tinha feito alguns training camps assim lá. E eu depois também tive essa oportunidade de morar lá um tempo. Aí aqui ainda era pequeno, né? O esporte ainda estava engatinhando. Mas assim, a estrutura também lá era melhor. Assim, comparado a hoje, a diferença era muito maior, entendeu? Sim. Hoje talvez nem tanto, mas que hoje você tem uma orla para pedalar que é fechada. Lá a gente na época nem precisava de ter rua fechada, porque como as ruas eram largas, a galera até respeitava mais. Aí tinha um lago para nadar mais tranquilo. Hoje não, hoje a diferença é bem menor. Hoje a gente tem um asfalto bom aqui, você consegue ir até lá a Caueira tranquilo, então Somos hoje privilegiados, é verdade. hoje aqui não tem essa diferença toda, mas na época tinha. E na época também eu viajava muito, tipo assim, a cada 2 semanas eu tava viajando para competir. A malha aérea lá, para mim, era mais fácil, porque essa questão de pegar só um voo direto, já tá no lugar. Aqui não, aqui querendo ou não, a gente tem essa dificuldade. Tipo assim, sempre você tem conexão para ir para algum lugar, você passa o dia todo viajando. Lá, isso me ajudava para descansar um pouco, para poder render nas provas. E aí, depois desse período que eu pude me dedicar também ao alto rendimento lá, aí chegou a pandemia. Então, aí nesse período, eu vi que estava complicado, aí foi onde dei a pausa e, por exemplo de minha irmã, que se dedicou aos estudos, hoje é servidora pública, eu também fui me dedicar aos estudos. Então, tipo, eu sabia que ali na pandemia não tinha muito o que fazer, tive que continuar treinando, porque como eu estava focada na área policial, né? Então, tinha que fazer TAF, aí tinha natação, corrida no TAF. Só que aí eu vendi a bicicleta e fiquei só fazendo os treinos focados nisso. Mas assim, bem tranquilo e focando mais nos estudos. Mas eu sabia que aquela chama do triatlo ainda estava ali e uma hora eu ia voltar. Aí foi quando deu certo, consegui ser aprovado. E um ano depois assim, de eu ter sido aprovado, que foi quando eu consegui me estruturar, ter essa questão de uma rotina, né? Aí eu pude encaixar o triatlo. E aí também fui com calma, fui encaixando aos poucos. Porque
uma coisa que a gente... E que eu tinha que ter agora, que não tinha antes, era esse equilíbrio, né? Que antes eu ficava focado só nisso. Sim. Porque eu era atleta profissional, vivia disso. Minhas 24 horas era voltada ao esporte. E é diferente, né? E aí depois não, tipo, e eu tive que acostumar minha mente com isso. Por isso que eu fui botando até os esportes aos poucos. Tipo, voltei a correr primeiro, depois voltei a nadar. E aí por último comprei a bicicleta. E aí eu fui conseguindo encaixar a rotina e fui conseguindo aumentar gradativamente. Até que essa rotina que eu tenho hoje, que é corrida, mas... E hoje como é que você divide, né, os treinos na semana para dar conta do trabalho, da família, né? A gente sabe também que você tem a namorada que lhe acompanha, né? Que lhe acompanha, e a gente sabe que às vezes a rotina do triatlo exige muito, né? Às vezes não, exige muito, então a gente precisa ter 2 treinos na semana, a rotina de trabalho, dar atenção à família. Como é que você equilibra esses pratinhos aí na sua vida? Não, é bem complicado. E, tipo assim, você tem que ter a família e os amigos juntos nesse equilíbrio, né? Mas é o que eu falo, a gente também tem que ter um desequilíbrio no equilíbrio. Porque, por exemplo, né, ia ter a prova aqui de Aracaju, e era um foco que a gente tinha. Pô, fazer uma prova bem aqui onde tudo começou, onde ia estar minha família, meus amigos. Então, nessa hora, a gente tem que desequilibrar algum desses pratinhos para poder focar de novo. Tipo assim, você tem que deixar um pouco de lado dos amigos para focar no treino. Então, aqui para Aracaju, eu consegui treinar umas 20, mais de 20 horas até, muitas vezes na semana. E assim, você... Focou valendo e deu um show aqui, né? Aí aqui eu consegui fazer isso. Só que assim, não é uma rotina saudável para longo prazo, né? Então depois você já tem que equalizar, você abre mão de datas da família. Tipo agora mesmo, há 2 semanas atrás teve o aniversário de minha sobrinha e minha irmã. Aí eu tive que abrir mão aqui porque ia ter o Ironman lá de Brasília. Só que a gente já vem agora, que também consegue passar mais tempo e aproveitar junto. Então você tem que equilibrar do jeito que dá, assim, essas coisas mais macro, né? Mas sempre compensando uma coisa com outra. E o micro também, semanal também. Eu tento sempre... Minha planilha normalmente sai na sexta da semana anterior. Sim. Então eu provavelmente no sábado, domingo, eu já organizo minha semana para fazer os treinos encaixar da melhor maneira possível. E o principal, eu sempre escuto o meu corpo. Porque, tipo assim, em Aracaju eu consegui treinar mais de 20 horas e meu corpo respondia. Agora, para Brasília, já não estava respondendo, que meu trabalho apertou. A época é um pouco mais complicada, porque a gente tem mais demandas lá. Então, tipo assim, eu com 16 horas, meu corpo já estava sentindo muito. E aí você vai falar com o seu treinador, dá esse feedback para ele, ajusta os treinos, para poder continuar performando, mas dentro desse equilíbrio, né? Como é que você lida? A gente sabe que você começou muito jovem, né? Provavelmente já participava de competições muito jovem. E eu queria saber como é que você lida com a cobrança externa, né? Porque a gente sabe que quando a gente ganha, a gente é cobrado e as pessoas querem que a gente continue rendendo, né? Você postou, acho que semana passada, sobre o rendimento do que foi a prova de Brasília, né? Que talvez você não foi como você esperava. Como é que você lida, né, com essa cobrança e com a autocobrança? Eu acho que é um fator muito importante, porque a gente sabe que a gente começa e é cobrado, e às vezes tem gente que desiste, e principalmente vocês que estão aí buscando alto rendimento mesmo, né? Você já participou de competições fora do Brasil, e a gente sabe que quando vai para fora fica todo mundo na expectativa, eu acho que principalmente nossa família, né? Minha avó acha que eu ganho sempre todas as provas, cadê o troféu? E como é que você lida com isso, né? Essa cobrança e a cobrança externa? Pra mim é muito tranquilo. Eu acho que a cobrança externa pra mim eu não ligo. Porque hoje, como eu sou atleta amador, então, tipo assim, eu pago minhas coisas com meu salário, então eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Então, quando eu quis me apertar financeiramente para poder fazer Aracaju, que pra mim, eu até falei depois da prova que eu abri mão de muita coisa, tipo... na época da Aracaju, eu estava com oportunidade muito boa no trabalho, tanto de crescimento profissional quanto financeiro. Eu abri mão para vir para Aracaju, gastei dinheiro para me preparar, fui para Fortaleza antes, para poder estar aqui bem, estar aqui sabendo o que ia fazer na prova. Então, tipo assim, para mim o externo não muda muito.
eu sei que quem me apoiou no bem, vai me apoiar quando eu estiver ruim, não vai ser uma prova ou outra que vai mudar isso. Também a experiência de já ter passado por muita coisa quando eu era atleta profissional, que ali você dependia disso, um resultado valia muita coisa, valia um Bolsa Atleta que mudava o ano todo. Mas agora não, tipo, do mesmo jeito que quando o resultado bom que eu tive em Aracaju, pra mim não mudou nada, um resultado ruim. Não é uma profissão, não é um estilo de vida. Pra mim um resultado ruim como eu tive em Brasília também não vai mudar nada. E o interno não. O interno, pra mim, da prova é mais tranquilo. O que eu me cobro mais é quanto à preparação. Então, eu sabendo que fiz uma preparação boa, por mais que na prova não saia bem, eu vou procurar saber o porquê. Mas, tipo assim, eu sabendo que fiz meu melhor, que fiz o que estava programado, eu tô tranquilo. Tipo assim, Brasília agora, não fui bem na prova. Mas quando vai ver, tipo assim, pô, fiz o que eu podia fazer naquele dia, talvez o que tenha dado errado foi isso, mas não foi uma decisão minha, assim. Então, paciência. Vai para a próxima, sempre vai ter uma próxima prova. Do mesmo jeito que o pessoal cria expectativa, que você falou, né? Aí você vai para uma prova com aquela expectativa. Sei lá, aqui, agora que nem eu fiz, Ironman de Brasília, aquela expectativa, a prova, o grande dia tá chegando, não sei o quê. Mas daqui a 3 meses você vai ter outra prova que vai ser, outro grande dia tá chegando. Então, tipo assim, pra mim é só mais uma prova. E um desses grandes dias foi a prova aqui de Aracaju, né? Como foi pra você voltar, fazer uma prova como você fez, né? Uma prova com excelência. Eu acredito que você tenha atingido o que veio buscar aqui, né? Você conseguiu a vaga pro Mundial. Como é que tá essa preparação pro Mundial? Eu quero que você conte aí. Na verdade, a vaga pro Mundial eu já tinha conseguido até em Fortaleza, né? Nossa. Eu tinha que pegar de Fortaleza, só que por causa dos custos também, a gente tinha abrido mão lá da vaga, porque, como eu te falei, eu queria fazer a prova aqui, ia juntar muito custo, e como você sabe, essas vagas do Mundial a gente tem o direito de pagar mais caro em uma vez só. Então, só o direito, né? Aí a gente abriu mão lá em Fortaleza, e aqui também a gente iria abrir mão. Só que aí surgiu uma oportunidade, o pessoal lá de Brasília, o pessoal da Oasis e da APS chegaram juntos e disseram, Sua não... assessoria? A APS, minha assessoria, a Oasis é o recovery que eu faço lá em Brasília. Então os dois chegaram juntos e disseram, não, se você quiser ir, você vai, então vamos nessa. Tem que contar, né? Como é que é? Os patrocinadores, você tem o apoio lá em Brasília, como é que tá para essa sua viagem, né? Então, eles já me apoiam, né? Eu faço recovery na Oasis, então, tipo, eu tenho essa rotina de recovery que me ajuda muito no meu dia a dia para manter essa qualidade de treino, tanto no micro semanal quanto no macro, que você chega na terceira semana de treino, na quarta, que é aquela semana que você já tá puxado. Então, essa rotina de recovery ajuda você não estar tão quebrado e ainda conseguir render. E a APS também, que me ajuda tanto a parte do treino quanto o meu treinador, que é o Rodrigo, eu gosto que ele tem esse feedback, que nem eu te falei, né? Tipo assim, Paracaju, para Fortaleza eu treinei essa média de 16 a 17 horas, aí Paracaju eu falei, pô, dá pra gente aumentar, eu vou conseguir apertar um pouquinho no trabalho, então dá pra aumentar e eu acho que o corpo vai conseguir responder, porque eu vou conseguir descansar. Aí já agora para Brasília, eu já falei, agora eu não vou conseguir, eu tenho que diminuir um pouco. Então a gente vai conseguindo esse equilíbrio para conseguir performar bem. E assim, eu estou conseguindo evoluir, por mais que às vezes você na prova, que nem Brasília, eu não consegui render lá, mas pelos treinos eu estou evoluindo. Então para mim isso é tranquilo que eu vejo essa evolução, né? Nossa. E aí eu quero saber o que é que você faz para hoje desacelerar, né? Para sair dessa... Eu sei que quem é, já sei que todo triatleta vai dizer, vou nadar, que lá eu relaxo, vou correr porque é a hora que eu relaxo. Mas eu sei que sempre tem alguma coisa que a gente faz, né, que talvez seja uma dica para quem está nos ouvindo agora, algo que você faz que você gosta, que realmente lhe tira dessa cobrança, dessas obrigações, né, da rotina. Então, para mim é o contrário, eu prefiro não fazer nada. Eu acho verdade, né? É como eu te falei, como a gente tem esse off, né? Esse equilíbrio para mim é fundamental no meu dia a dia. Como eu te falei, tipo, hoje eu não vivo disso. Então, tipo assim, se tiver uns amigos para tomar uma cerveja, naquele final de semana ali, eu vou tomar. Agora mesmo. E uma coisa que eu me programo também,
e já vem essa questão da cobrança junto, né? Uma coisa que eu me programo é, tipo assim, eu ia fazer Brasília, mas independente do resultado, depois de Brasília, minha vida não ia mudar. O que eu já estou programado para fazer, eu já vou fazer, independente do resultado. Então, tipo assim, eu já sabia que eu ia vir para Aracaju, eu ia para nossa fazenda, ia descansar, ia desopilar do mundo. Independente do resultado, isso aí para mim não ia mudar. Que eu fiz a mesma coisa depois de Aracaju, quando tive um resultado bom, eu ia fazer agora, independente do resultado também. Então, eu sempre tento botar esse equilíbrio. Ano passado, quando eu fiz o Challenge em Brasília também, logo depois a gente viajou para Pirinópolis, não foi? No São João, eu sempre tento vir para cá, porque para quem é do Nordeste e mora fora, tipo, você passar o São João fora é muito depressivo. Eu já passei essa experiência. Não existe. E, tipo assim, eu já passei de passar a noite de São João fora. Pra mim foi a pior coisa. Então, tipo assim, eu sempre faço o possível para o São João estar aqui. E o que eu fiz ano passado, mesmo treinando para Fortaleza, no meio do ciclo, eu vim, tipo, foquei mais no São João do que nos treinos, não deixei de treinar. Mas, assim, toda noite a gente tava no Arraial do Povo, aproveitando o forró. Aí no outro dia, vai dar uma corridinha, alguma coisa assim. Então, tipo, eu não deixo de viver minha vida por causa do esporte. Porque a gente não ganha nada com isso, né? Eu não sou atleta profissional, por mais que eu tenha meus apoios, mas, tipo assim, a gente não ganha pra estar aqui. A gente faz porque gosta, faz porque é um hobby. Então, pra mim, o que é gratificante é isso, né? Pra você, nas 3 modalidades, o que é mais confortável? O que é mais difícil, assim? Mas você precisa... Isso aqui é meu calo e eu preciso treinar mais pra isso. Então, pra mim não tem isso. Eu sou bem equilibrado nas 3. Massa. Encontrei uma pessoa equilibrada nas 3. Eu sou péssima na natação. Eu não tenho o privilégio de começar aos 7 anos, mas a gente tenta não se afogar, né? Rômulo, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que acompanham no Instagram e seguem. Inclusive, Rômulo vai fazer o Mundial, né? Os patrocinadores que queiram entrar em contato, a gente vai deixar o arroba dele aí no videozinho. Para quem quiser entrar em contato com ele e dar esse apoio, porque a gente sabe que não é fácil, a gente vai pra fora, tem que levar a bike, tem que levar a torcida, a noiva vai salvar com certeza. Tem que estar, né, pra dar sorte. É minha staff também. E a gente sabe que não é fácil e eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que lhe acompanham, né? A gente sabe que não é um esporte fácil de começar, né? Às vezes tem gente que se limita justamente, porque não tem uma bicicleta, porque eu não tenho treinos de placa, e a gente sabe o quanto é transformador, né? Ter o esporte na nossa rotina, você sabe. Eu como profissional de educação física sempre estou aí batendo na tecla em relação a isso, porque a gente, é justamente isso que você falou, é preciso ter um equilíbrio. Sim. E eu tenho certeza que o esporte contribuiu muito na sua vida, né? E vem contribuindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem às pessoas que estão começando no esporte. Eu acho que é o que você falou. A gente tem um esporte que, aparentemente, a barreira de entrada é muito alta, porque a gente vê os valores da bicicleta, os valores das inscrições, mas sempre tem um caminho que você não vai precisar gastar isso tudo. Da mesma forma que eu comecei correndo e nadando, que é um custo muito menor, e aí depois, com o tempo que você já encaixa os dois, você consegue botar uma bicicleta. Você tem competições, principalmente aqui em Sergipe, porque hoje tem um leque muito grande de competições aqui no Sergipe. Tem simulados também, né? Acho que isso. Tem massa para treinar. Então você tem muita alternativa de estar fazendo triatlo sem ter que estar fazendo a prova do Ironman, que você vai gastar R$3.000 de inscrição, para poder, quando você fazer uma prova dessa, você ter um significado muito maior. Tipo assim, uma coisa que a gente também tem que levar para o esporte é tirar o imediatismo, né? Porque a gente não quer fazer o esporte por um ano. A gente quer fazer esporte por muito tempo. Então, do mesmo jeito que eu falei, tipo assim, sempre vai ter aquele dia D, aquele grande dia, porque a gente quer fazer por muito tempo isso. Então, quando você vai tirando esse peso, você vai sabendo que sempre vai ter uma competição, sempre vai ter um treino, eu não preciso me bitolar tanto nessa competição aqui agora, aí chegar na outra assim, eu vou focar um pouco mais. Então, é buscar esse equilíbrio no esporte e juntar com o seu dia a dia, com sua rotina, porque a gente quer fazer isso por mais tempo possível, evitando lesão, evitando desgaste com nossa família e nossos amigos. E no final, acho que o principal é poder ter o que eu e muita gente teve aqui em Aracaju,
que é agregar o esporte com nossa família em uma competição. E tá ali todo mundo celebrando aquele dia importante e feliz. Eu acho que resume tudo naquele dia, mas com calma, né? Pra mim, que comecei o triatlo em 2011, fui ter um resultado, tipo assim, que saiu da bolha do triatlo em 2024, então, 13 anos depois. Então, e você vê no final que tudo valeu a pena. Vale muito a pena. E para finalizar, eu queria convidar a Stephanie para aparecer aqui. Stephanie, que é a noiva de Rômulo, ela é staff. Stephanie, eu já fui staff. Eu comecei no triatlo assim, viu? Eu comecei sendo staff. Eu sei que ser staff não é fácil. E vocês já estão com um casamento marcado? Como é? Não, vamos viajar muito ainda pra fazer as provas. A gente já está esperando o pedido numa chegada, viu? Vamos aproveitar E é muito essas provas. Que assim, o Mundial é a primeira vez que ele vai, né? A gente tá focando nisso esse ano. E Stephanie, você faz corrida, né? Eu corro só. Estou treinando pra meia, mas aos pouquinhos. Acho que nadando, o triatlo por enquanto, só na torcida. Sempre digo que Ser staff é muito difícil. que fazer prova. Não, e até isso a gente dá certo, porque tipo assim, eu fiz Brasília agora, o Ironman ela foi minha staff. Aí, agora em maio, a gente vai fazer a meia maratona da ESCS em São Paulo. E ela vai fazer a prova e eu que vou ser o staff dela. Então, tipo assim, sempre tem esse equilíbrio também. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Rômulo tá aqui de férias, né? Curtindo a família. Queria aproveitar para agradecer a minha assessoria, a CF Assessoria. O espaço aqui que a gente está é do Rua, né? O Cowork. Ele cedeu esse espaço para a gente começar a voltar, né? A trazer grandes atletas aqui do nosso estado. E é isso. Vamos tomar nosso cafezinho com calma e aguardem o próximo episódio. Valeu, galera. Deu certo? Deu tudo certo. É rapidinho, né?